Então, pessoal, esse é o Coffee Express da aula de rastreamento de câncer de mama na população geral e de alto risco, o que você não pode esquecer. Lembrar que no Brasil a gente tem duas diretrizes principais que orientam o rastreamento do câncer de mama. A primeira delas é a da Sociedade Brasileira de Mastologia, da FEBRASGO, do Colégio de Radiologia, que orienta a gente começar o rastreamento para o câncer de mama na população de risco habitual a partir dos 40 anos de idade, através de mamografia uma vez por ano. E a gente vai parar o rastreamento quando aquela paciente tiver uma expectativa de vida, devido às comorbidades que ela tem, inferior a 7 anos de idade. A recomendação do Ministério da Saúde e do INCA orienta a população de risco habitual, as mulheres desse risco habitual, começarem o rastreamento através de mamografia entre os 50 anos começar aos 50 anos de idade e interromper com 69. Tá? E ele, ao invés do rastreamento anual com mamografia, ele orienta rastreamento a cada 2 anos. E quem faz rastreamento diferente é a população de alto risco. Quem que é essa população? É aquela paciente que tem um alto risco histopatológico, ou seja, ela teve uma biópsia na própria mama com uma das lesões ou precursoras ou marcadoras de alto risco para câncer de mama. E quais que são elas? A hiperplasia lobular atípica, a hiperplasia ductal atípica e o carcinoma lobular in situ. Também são alto risco as portadoras de mutação do BRCA1 ou BRCA2 ou do TP53 e suas parentes de primeiro grau que porventura não foram testadas. Também alto risco as pacientes que tiveram cálculo de risco por modelos matemáticos, com risco de câncer de mama durante a vida maior ou igual a 20%, aquelas pacientes que receberam irradiação no tórax entre os 10 e os 30 anos de idade por algum motivo, ou as portadoras das outras mutações, dos outros genes associados a risco aumentado para câncer de mama, como o PTEN, CDH1, ATM, SHEC2. E como a gente vai fazer o rastreamento nessa população? A gente vai fazer a mamografia uma vez por ano, geralmente a partir do diagnóstico ou a partir dos 30 anos, não antes dessa faixa etária, tá bom? Ou no caso daquela paciente, o risco dela, né, ser só o risco familiar, só antecedente familiar, a gente vai fazer, começar a mamografia 10 anos antes do parente de primeiro grau, do parente mais jovem que teve câncer de mama naquela família, mas não antes dos 30 anos. No caso do risco dela ter sido a irradiação do tórax, a gente vai começar 8 anos após a irradiação do tórax, mas também não antes dos 30 anos, tá? E lembrar que essa paciente, além de mamografia, vai fazer ressonância anualmente. E por que também é importante a gente saber quem é essa população de alto risco? Porque a gente pode oferecer para ela as estratégias de quimioprevenção, que é o tamoxifeno, que a gente pode utilizar para pré e para pós-menopausa, ou os inibidores de aromatase, que a gente vai usar para pacientes na pós-menopausa. Tá? As cirurgias redutoras de risco, como a mastectomia redutora de risco, a gente pode oferecer para alguns casos de síndrome genética, como a do lifraumênica, do P53, a do BRCA1, tá? E no caso do BRCA, a gente também pode oferecer a oforectomia redutora de risco, tá bom? Então é isso que você não pode esquecer, a gente se vê nas próximas aulas.